Pronto. Então, mais um treinamento dando início aqui hoje, um treinamento exclusivo. Muito feliz em estar aqui com vocês todos, Rede Lígia Félix, Alemazei, Lid Souza, todos comprometidos aqui numa sexta-noite, é sinal de que nós queremos transformar as nossas vidas, né? Então, feliz demais por estar aqui com vocês, mais uma noite. Obrigada, viu, Lígia, pela oportunidade também da gente estar aí compartilhando em todos os grupos, né? Muito importante aí a participação, a sua participação e a dos seus também. Estou vendo aqui várias pessoas que eu não conheço, então é sinal de que a gente está no caminho certo. Vou apresentar aqui, já não vou ficar muita demora, né? Eu sei que vocês, né? Sexta-noite a gente quer algo bem dinâmico, então, sem muita demora, eu vou apresentar aqui a nossa líder, Esmeralda de passagem agora, misericórdia. Está acabando já esse processo, graças a Deus. Uma pessoa que já está comigo desde o início, mais de quase, acho que perto de 5 anos, nós estamos nessa parceria de sucesso, né, de processo, de caminho, de caminhada junto. Também vou falar um pouquinho do Carlos. O Carlos, a Aline apresenta, mas hoje eu vou apresentar aqui a nossa líder Esmeralda, Aline Bueno, diretamente de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, veio trazer um treinamento bem exclusivo, né? E eu tenho certeza que vão abrir chaves para todos vocês. É com você, Aline, gratidão por compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente. Boa noite, gente. Como vocês estão? Primeiramente, né, quero parabenizar você pela decisão de estar aqui e agradecer a Lígia, né, pela oportunidade, a Lê pelo convite, a Lígia, né, permitiu a gente compartilhar, duplicar, né, a experiência com vocês, mas sem muitas delongas, né, porque eu só tenho 2 horas para. Tá dando para ouvir certinho aí? A Ale falou que eu só tenho 2 horas para falar com vocês, então na sexta-noite, ó, 11 horas é pouco. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu senti a necessidade de trazer esse assunto, de abordar esse assunto com vocês. Por quê? Sem você se autoconhecer, sem você se descobrir, sem saber o seu perfil, parece que fica tudo muito pesado. Então, hoje, esse treinamento é para você que quer ter um autoconhecimento, através desse autoconhecimento, atrair clientes qualificados, aumentar a conversão consistente nas suas vendas e ter mentalidade de crescimento. Então, eu vou abordar alguns perfis de vendedor e trazer para vocês sem deixar de ser quem você é, tá? Já pega caneta e papel enquanto eu me apresento, porque eu tenho certeza que vai ter muitos insights para você anotar, tá? É um assunto que eu, depois que eu comecei a estudar sobre esses perfis, eu entendi o porquê que eu trazia estratégia para minha equipe e minha equipe não conseguia colocar em prática. Então, existe, né, essa diferença de perfis de vendedores, tá? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Aline Bueno, eu tenho mais de 10 anos de experiência em venda direta. Comecei como renda extra lá em 2016, começo de 2016, então, né, tem pouco mais de 10 anos. E hoje, faço somente isso, né, atuo somente com a venda direta e a equipe, né? Eu sou pós-graduada em recursos humanos, sou formada em agronegócio, pós-graduada em recursos humanos por formação. Sou esmeralda, falar igual a Lê de passagem, porque eu tenho certeza que o diamante já está aí, em nome de Jesus. Sou mãe do Pedro, de 2 anos, sou esposa e hoje eu entendo que eu estou construindo uma vida de propósito.
não somente, né, como pessoal, mas também no profissional. Sou apaixonada por vendas, liderança e crescimento pessoal, porque eu acredito que sem a gente crescer o nosso pessoal, sem a gente se conhecer, a gente não vai conseguir ser um profissional que a gente necessita ser. Então, papel e caneta na mão, eu vou começar agora. Identifique o seu perfil. Quem é você? Primeiro perfil que eu vou falar aqui, que é um perfil que eu conheço muita gente que tem esse perfil. É o vendedor que cria conexão com o cliente, que conecta, que cria vínculo fácil, que sabe escutar. O cliente, ele se sente ouvido. O cliente fala, o consultor identifica a dor. E nisso, esse perfil, ele constrói uma carteira de cliente, mas ele não força, é natural dele o diálogo com o cliente, o entender o que o cliente precisa, entender a dor. Então, ele escuta de verdade o seu cliente, e isso é muito importante na venda. Criar essa conexão, entender o cliente. Então, o ponto forte desse perfil é a confiança. Então, através dessa conexão que se cria, o cliente ele se sente seguro. Por quê? Porque a gente transmite para ele essa segurança, né? E nisso, o, o cliente ele vai fechar a venda. Mas existe uma fraqueza, existe um ponto que precisa ser trabalhado. Esse perfil, ele demora muito para fechar venda. Por muito tempo, eu me identifico com esse perfil e eu, sem conhecer as outras estratégias, né? Eu demorava muito para fechar uma venda, porque eu deixava o cliente decidir. Né? Então, eu travava muito, né? Quem tem esse perfil trava na hora do fechamento, trava na hora da venda. Por quê? Porque ele tem medo de ser invasivo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou forçar algo. Não. Ser invasivo é você insistir sem necessidade. Aí sim você está sendo invasivo. Você sente que o cliente não quer, mas você está ali insistindo. Aí sim você está sendo invasivo, tá? Então, a maneira, né? É você conduzir. Você precisa conduzir, você precisa ajudar o cliente. Então, você precisa direcionar. E isso é muito importante, né? E uma estratégia, um ajuste, no caso, que precisa ser feito nesse perfil, é uma rotina de ofertas. O que vem ser essa rotina de ofertas? Oferecer o que você vende, né? Mostrar resultados e ajustar ali diante dessa prova social, né? Trazendo, né? Porque você já criou conexão, o cliente já confia em você, você já transmite essa segurança, você só precisa conduzir o cliente pro fechamento, tá? Então você precisa direcionar ele. Então você é só um ajuste. Existem estratégias para você conseguir conduzir através de CTAs, né, de direcionamentos pro cliente, trazendo, né, a prova social, tá? O perfil consultivo, aquele que ama explicar, que fala super bem, que foca na dor do cliente. Então, ele é considerado especialista, por quê? Porque ele estuda o produto. Ele entende do produto e na hora que ele conversa com o cliente, o que o cliente fala, ele consegue identificar o produto para indicar. E isso é muito importante também.
A gente precisa entender, a gente precisa, né, saber e conhecer o produto que a gente está vendendo, né? Então, esse perfil consultivo, ele tem uma autoridade em cima, né, da conversa ali, né? E ele tem uma facilidade de transmitir isso naturalmente. Um, um ponto forte nesse perfil por causa do conhecimento que ele tem sobre o produto, ele consegue transmitir isso e o cliente ele nota o valor do produto. Então, o cliente ele não vai falar que seu produto é caro. Por quê? Porque através da sua explicação, do seu entendimento, da sua segurança, ele já entendeu o valor do produto. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa transmitir o valor do nosso produto. Por quê? Porque o cliente ele já confia em você, você já passou essa segurança para o cliente, né? Então, o cliente, ele compra porque ele entendeu o valor do produto, porque você orientou o cliente, né? Ele já sentiu essa segurança em você. E uma fraqueza que você pode ser que você ensine demais. E isso você fala demais, fala ali, você não consegue entender. Às vezes, né, pode ser que você não ouve o cliente. É uma fraqueza que precisa ser ajustado, né? Você precisa, um ajuste que é importante fazer é simplificar a sua comunicação. Falar o suficiente. Ouvir e falar, né? Você já é especialista, né? Você já sabe o que ofertar. Então, você precisa, às vezes, né, a gente acaba atropelando, né, diante de tanto conhecimento, a gente acaba atropelando, falando demais. E não é isso que o cliente precisa, né? Ele precisa decidir com algo simples, sem deixar de ser você, lógico. Se você entende do produto, você vai falar sobre o produto. Mas se o cliente, você já sentiu que você está falando demais, aí você, né, precisa se policiar, precisa ajustar, né? Então, uma estratégia também legal, um ajuste legal para esse perfil sempre finalizar com perguntas. Faz sentido para você usar esse produto? São exemplos, né? É, eu posso separar o seu? Vou separar o seu? Como que fica melhor para você retirar comigo, né? Porque você já conduziu ali, né? Você, né, falou sobre o produto, você já entendeu a dor do cliente, você precisa fechar a venda, né? Então, são ajustes que precisam ser feitos nesse perfil que é o consultivo. Porque quem só explica, né? Como que diz, quem fala demais, né? Aí, nossa, esse consultor fala demais, tá ficando chato já. Você acaba criando ali um senso de estar educando, né? Tá explicando demais. E você acaba falhando no fechamento. Então, continua sendo especialista, mas sendo um especialista diante da autoridade que você tem, diante da segurança que você passa, entender, falar um pouquinho menos e entender o que o cliente realmente precisa, aí você consegue fechar uma venda usando, né, os comandos, as estratégias corretas ali de fechamento, né, que são frases que podem te ajudar ali na venda. Perfil executor, esse vai direto ao ponto. Eu conheço perfil executor aí, hein? Hein, Carlos? Esse é fera. Foca em resultado, ele não enrola, ele gosta de metas, ele é objetivo, ele não gosta de enrolação, né? É como diz, quem quer, vende e bate meta, né? E resolve o problema do cliente.
Imagina, né? A taxa alta de fechamento. Então, porque ele sabe conduzir, né? Ele não tem medo de oferecer, ele não tem medo de conduzir para o fechamento, né? Então, ele tem essa facilidade e uma fraqueza que precisa ser ajustado é que, às vezes, ele é muito direto, pode ser que ele, né, o cliente sinta uma frieza, né? Então, pequenos ajustes que precisam, né, ser feito ali, algumas estratégias, como humanizar um pouquinho mais a abordagem, né? Criar uma pequena conexão, não é igual o perfil o primeiro perfil, que é o relacional, né? Ele precisa criar conexão, mas existe uma diferença. Ele não tem tanta facilidade em criar conexão, porque o relacional você se torna amigo do cliente. Eu tenho muito isso. Então, precisa criar uma conexão, né? Criar um espaço, abrir um espaço, porque o cliente ele sente essa necessidade, né? Porque o cliente ele compra com a gente porque ele gosta da gente, ele se identifica com a gente e ele confia na gente. Então, se o cliente não confia na Lidiane, será que ele vai comprar com a Lidiane? Independente de produto, gente. Eu não estou falando de produto, eu estou falando da pessoa, do vendedor, do consultor, entendeu? Então, independente do que você vende, o cliente ele precisa confiar em você. Ele só vai confiar em você se você passar segurança para ele. Então, você não precisa mudar quem você é, né? Você precisa apenas conduzir, criar essa conexão, né? Não precisa ter conversas longas, né? No caso desse perfil, do executor, né? Que como que eu vou explicar assim? Que você, às vezes, pode ser que os três perfis que eu falei até agora, o relacional, o consultivo e o executor, pode ser que você se identificou um pouquinho com os três. É super normal. Você só precisa identificar na onde que você é forte, né? Qual que é o seu ponto forte, né? O intuito né, de eu estar abordando esse assunto com vocês hoje é você conseguir identificar isso, tá? Então, uma estratégia é humanizar, né? E continuar sendo direto, continuar sendo você, mas com uma pequena estratégia de humanização, conexão, porque você precisa conectar com seu cliente. Você precisa entender o seu cliente. O cliente, ele precisa, sim, né, ser ouvido, tá? Então, só esse pequeno ajuste, né? Continua sendo objetivo e crie um pouco de conexão com o seu cliente, tá? Influenciador. Agora eu vou falar do perfil que gosta de gravar vídeo, que gosta de estar online. Eu sou suspeita, né? Que cria desejo, ama redes sociais, posta, fala, aparece, cria conexão, gera desejo. Isso é poderoso, gente. Isso é muito poderoso, porque você não fica sem lead. Isso é muito forte, né? Sempre gente chegando, gente perguntando, gente interagindo, mas existe um ponto fraco. Existe uma fraqueza. Nem sempre as pessoas que chegam, as pessoas que interagem, as pessoas que procuram, às vezes não converte. Você só fica ali com seguidor
e não existe um fechamento, não existe venda, não existe mais nada. A pessoa só está ali. Então, precisa ser ajustado, né? Ali na internet, eu não vou entrar sobre muito, né, aprofundar nesse assunto, porque é um assunto muito, né, abre muitos leques, né? E o objetivo aqui não é esse, tá? É só para você começar a entender, a diferenciar que existe esses perfis, tá? Então, o primeiro ajuste que precisa ser feito ali na internet, no caso, né? Eu gosto muito do Instagram, né? A Lígia também, vejo ela muito online, né? Então, precisa criar um funil. Você precisa entender com quem você está falando. Quem que está te ouvindo ali? Com quem que você está falando? Porque às vezes você vai lá, fala e não conecta. Mas por quê? Porque você está falando com o público errado e não existe um fechamento. Por quê? Porque as pessoas que estão lá não estão te ouvindo, né? Então, um erro muito, um ajuste também que eu pecava muito é quando eu postava algo, as pessoas, né, curtia e eu não fazia nada. Hoje eu chamo. Ontem mesmo eu fiz um videozinho só falando dos produtos que chegou, duas pessoas diferentes, que não é do meu ciclo de amizade, curtiu especificamente aquele stories que eu estava falando sobre os produtos que chegou. Aí, o que que eu fiz? Como agora eu estou aprendendo, né, que existem esses ajustes que precisam ser feitos, eu chamei, né, porque um ajuste que precisa também ser feito, além de criar esse funil, é chamar, é usar, né, CTAs, né? Eu chamei essa pessoa e falei assim: Oi, fulana, boa tarde, tudo bem? Eu vi que você reagiu, né, no meu story de produto. Se fizer sentido para você e você querer entender mais, eu posso te ajudar. Então, a gente precisa interagir. A gente já está ali, as pessoas estão gostando do nosso conteúdo. Por que que a gente não vai criar uma conexão com ele? A gente tá atrás de ele todo dia. Ah, eu preciso postar porque eu preciso de seguidor. Não, gente, a gente tem seguidor ali que a gente tá falando com ele todo dia. E isso é muito poderoso. Às vezes a gente não enxerga, né? Eu tô falando um pouquinho mais desse perfil porque eu estou vivendo muito esse perfil, né? Hoje. Então, você precisa interagir, você precisa chamar, você precisa responder. E no WhatsApp também, às vezes a pessoa. Hoje a gente tem. A pessoa curte, né, o nosso WhatsApp. Se a pessoa curtiu, é porque realmente ela gostou daquilo que você postou. Chama ela, conversa, cria uma conexão, sem deixar de ser você, sem, né, sem forçar, porque a pessoa também sente quando é algo forçado, né? Use CTAs, né, claras. Quer garantir o seu? Usa urgência, usa escassez. Eu só tenho esse, tenho só dois produtos. Posso reservar o seu, né? Chama a pessoa, conecta com a pessoa. Então, esse medo que às vezes a gente tem pode ser o que está faltando de ajuste para a gente fechar vendas e alavancar as nossas vendas. Fez sentido para você? E isso é muito forte, Elisaura. Você viu? Ó? Isso é poderoso. A gente tem que dar passos, né? Perfil estratégico é aquele que analisa antes da ação. É aquele que pensa, que planeja, que está ali centrado, anotando tudo, ama planejamento, analisa números, ama números, né, Lidiane? A Lidia ama números, né?
Você viu, Lídia? Então já começa a falar com quem curte seus stories, tá? Então, o perfil estratégico, ele testa estratégias antes, né, de testa ideias, quer entender, na verdade, né? Ele tem a ideia, aí ele passa para o papel, aí ele precisa entender aquilo ali antes de fazer, antes da ação. Então, esse perfil, ele tem um alto poder de escala de vendas, né, através dessa organização, né, identificar o que funciona, o que não funciona, né, melhora aquela ideia, aquela estratégia, se for preciso, né, para poder repetir, para poder, né, fazer novamente. Mas existe uma fraqueza, né? É um ajuste que precisa ser feito nesse perfil, que ele trava na execução e um ajuste que seria interessante, né, para esse perfil diante desse planeja, planeja, planeja e não age. Às vezes ele trava na execução. Eu fui assim durante muito tempo, né, Ale? Ale que tá aí mais comigo, né? Eu falava, nossa, Ale, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, aí, mas eu não conseguia colocar aquilo ali em ação. Eu tinha um medo de dar um passo. E hoje eu não tenho mais medo, eu tenho a ideia, eu executo ali, né? Porque é legal a gente equilibrar, né? Esse ajuste, planejamento e ação. E, e uma dica que eu tenho feito, eu tenho a ideia, aí eu testo ela durante ali uns 3 dias, 5 dias, 7 dias, aí eu falo para ler. Ale, ó, tô testando uma ideia aqui que tá dando bom, faz aí também. E a Lê faz. Então, por quê? Porque eu já testei. Aí é onde eu duplico a estratégia com a Lê, depois eu jogo no meu grupo, né? Para o pessoal fazer. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De planejamento e ação. Precisa ajustar, porque precisa agir, né? Sem ação, né? Não existe venda, não existe resultado, né? Então, melhora, né? Ajusta, né? Testa, tem a ideia, testa, executa, né? Se for ali em dias, ajusta o que precisa ser ajustado e melhora. Mas sempre executando, né? Se você tem esse perfil de ter ideias, né? De ser, né, estratégico, tá? E aonde você vai conseguir acelerar o seu resultado, tá bom? Então, o que deu certo, né, nesse perfil, aí vira padrão. Aí você faz quantas vezes você sentir necessidade, né? Post que deu resultado, post que você postou e deu certo, reposta. Ah, mas eu vou ficar postando. Seleciona dias da semana, essa semana, e depois joga na outra semana, mas não deixa de postar aquilo que deu certo, principalmente provas sociais, né? Se você conduziu, né, uma abordagem que deu certo, faz de novo, entendeu? Então precisa, né, ter esse equilíbrio aí nesse perfil. Então, uma atividade aqui que são perguntas, né? Que eu vou te fazer agora. Quem quiser responder no chat, ou, né, é só refletir mesmo. Diante de tudo que foi abordado, aonde que você é forte? Depois eu vou mandar para ler, aí ela. Ou eu mesmo coloco lá no grupo, né, para depois vocês conseguirem, né, estudar melhor, né, tiver alguma dúvida. Porque, assim, às vezes pode ser que alguns perfis sejam parecidos, mas existe uma diferença, né, nos pontos fortes, nos pontos fracos. Então, aonde que eu sou forte? Onde que eu travo? Normalmente as pessoas travam na execução, no fechamento.
né? Então, se você tem essa dificuldade, então é ajustes, né, que precisa ser feito, né? Existem as estratégias certas para isso, né? E o que que você evita fazer? O que que eu evito fazer? Aí eu não gosto de gravar vídeo, eu evito. Seu perfil não é influenciador. Ah, eu não gosto de conversar muito com meu cliente, o seu perfil não é relacional. Entendeu? Então, aí que vai começar a sua evolução individual, que tudo começa no você, não é no cliente. Se hoje você não está conseguindo vender, opa, o que que eu estou fazendo que está me travando? Então você precisa se autoconhecer. Eu não estava conseguindo vender, alguma coisa estava me travando. Eu não estava me conhecendo, eu não estava sabendo o que que eu precisava executar. Então eu parei e comecei a analisar, entendeu? Aí eu senti que eu precisava fazer diferente, ajustar, né? Precisa ser ajustado. E na venda existe as estratégias certas, existe as abordagens já testada, validada que dá resultado. Então existe um processo, né, também do autoconhecimento, do aprendizado, da constância. Constância não é quantidade, entendeu? É você fazer um pouquinho todo dia. É você tirar um tempinho e focar ali. Eu vou fazer isso daqui e executar isso daqui todos os dias. Se você não consegue falar com 10 clientes no dia, de chamar, de ofertar, de falar assim: nossa, Fulano, eu lembrei de você. Lembra que a gente estava falando sobre tal produto? Eu tenho aqui, chegou reposição. Quem faz isso? Quem chama aquele cliente morto para conversar? É muito difícil existir um vendedor que faz isso. Então, existem as estratégias, né, certa. Nossa, eu tava aqui e lembrei de você. Chegou reposição do óleo de ozônio. Estou com uma condição super especial. Posso reservar o seu? Não tenha medo de abordar o seu cliente. Ele vai falar que sim ou vai falar que não. Mas aí tá. Aí você vai conduzir, você, através da conexão que você cria com o seu cliente, ele vai sentir uma confiança que ele vai falar para você o porquê que ele não vai comprar agora. Aí depois de um tempo você chama ele de novo. Você não vai estar sendo invasivo. Você está sendo um vendedor diferente. E é onde você vai alavancar as suas vendas, sem deixar de ser você. Entendeu? Então, isso também faz parte do posicionamento. Você precisa se posicionar como um profissional, né? Você precisa se posicionar como vendedor, né? Eu sou um consultor da empresa Atlântica Natural. Eu trabalho com esses produtos, né? Eu faço isso, eu ajudo pessoas. Então, e sem deixar de ser você, sem deixar de falar da maneira que você fala, mas ajustar para melhorar ainda mais o que você já faz de melhor, né? Gente, de verdade, imagina você ajustando real, assim, eu comecei, assim, tipo, vem muitos insights, assim, na cabeça. Você ajustando, agora você sabe que existe todos esses perfis, relacional, consultivo, executor, influenciador e estratégico. Imagina se você adapta ele, porque venda não é dom, venda é estratégia, é repetição de estratégia. Você começa a praticar todos esses perfis. Fala para mim, as suas vendas vai alavancar? Você vai aumentar os seus resultados? Você vai conseguir conectar com mais gente fora do seu círculo hoje?
Então, quem tem vergonha de vender, quem tem vergonha de ofertar, quem tem vergonha de aparecer, quem tem vergonha tem medo de crescer. E se você tem medo de crescer, existe travas que precisam ser ajustada e entendida para você começar a crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, entendeu? Então, vendas é estratégia, e estratégia é você aprender, entender e executar, e repetir o que dá certo. Isso é estratégia. E o autoconhecimento, quando a gente se autoconhece, a gente não se limita mais, né? A gente começa a ter mais clareza, né? A constância, ela começa a fazer mais sentido, a gente começa a entender melhor o que é constância, né? Então, a constância, o posicionamento, porque não existe resultado sem você se posicionar. Quem eu quero ser, quem eu sou. Então, precisa se autoconhecer e desenvolver, né, esse autoconhecimento para você ter uma direção, porque não é velocidade, né? É direção. Às vezes você faz 30 minutos todo dia. Imagina você fazendo, conversando com 5 clientes durante 3 anos seguidos, mantendo a constância. Então, constância, né? É você fazer todo de um pouquinho, né? Mas primeiro você precisa executar também, né? As estratégias. Eu acho que eu estou no meu limite aqui, né? Eu espero que eu tenha. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenha feito sentido para você, que eu tenha ajudado você de alguma maneira e eu aguardo, né, um feedback de vocês, tá? E é só agora, gente, executar. Agora vamos executar uma estratégia que o nosso líder Carlos vai trazer. A Lê vai falar? Pode falar, Lê. Deixa eu falar rapidinho, boa noite. Obrigada, Aline. Fez muito sentido, sim. Eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas. Então, vocês perceberam que, na verdade, você viu todos os perfis, algum deles você vai se identificar mais, porém, é possível que a gente trabalhe com todos os perfis. Nós consigamos, dividir ali as estratégias para todos os perfis. O que é importante você entender aqui? Por isso que a gente quis trazer esse assunto. A gente vê muitas pessoas do nosso, né, da nossa rede aqui, eu vejo bastante, vocês devem ver também, que tem dificuldade de colocar algo em ação. Trava na hora de executar, foi o que a Aline bem falou. Às vezes, uma estratégia simples que a gente coloca no grupo se torna uma barreira para algumas pessoas. E aí a gente está querendo mostrar aqui que, às vezes, uma frase para um cliente que está lá esquecido, um, um texto simples para você mandar na sua lista de transmissão. A partir do momento em que você coloca em prática, as coisas acontecem. A gente coloca diversas estratégias que foram validadas, cada um com o seu jeito ali de executar, mas todas elas foram validadas, dá resultado. Basta você acreditar e fazer. Né? Por isso que a gente trouxe primeiro o perfil, para você entender quais são, se identificar com mais força em algum e intensificar esse perfil que você já tem. E os outros você também vai trabalhar para que você potencialize os seus resultados. Então, eu não sei fazer vídeo. Você não precisa, de repente, fazer o vídeo. É uma foto. Semana passada, algumas semanas atrás, a gente colocou uma estratégia simples lá de colocar uma bolinha que a pessoa clica para receber o presente. Um monte de gente travou e a gente ficou impressionado. Pessoas não tiveram habilidade. E aí a gente pensou assim: às vezes a gente está abordando uma estratégia que não funciona para todo mundo. Vamos tentar
ter várias estratégias para que todo mundo consiga, dentro das suas limitações, dentro do seu perfil, executar, né? Então, é sobre isso. Aos poucos a gente vai trabalhando, a gente vai começar a colocar mais estratégias de vendas, porque quem vende bem aqui, eu sei que temos muitos líderes, mas nós somos exemplo. Então, a partir do momento em que você começa a vender bem, você começa a mostrar que tem resultado para o seu consultor, e aí ele também vai querer duplicar isso, vai querer imitar você. É assim que a gente faz esse negócio. A gente valida as estratégias, porque a gente faz, nós somos exemplo, e aí, com o nosso exemplo, a pessoa vai lá e executa também. E aí, a outra que vai chegando, a gente vai mostrando: olha, tem uma estratégia que eu usei quando eu entrei e funcionou muito. E aí, a gente vai duplicando isso. É assim que a gente duplica o nosso negócio, né? E para isso, aí eu vou deixar a Aline trazer aqui o nosso próximo palestrante, que vai trazer uma estratégia simples, gente, mas que é para pôr em prática. Quando você põe em prática, as coisas acontecem. Não é isso, Aline? Aí eu passo a bola para você de volta. Vamos, Carlos. Gente, o Carlos, ele é lá de São Luís, aí ele é especialista em emagrecimento, então ele trouxe, né, validou, está tendo muito resultado com esse protocolo lá em São Luís, com as clientes dele, né, com os clientes dele, e, e ele vai duplicar para a gente. É uma estratégia simples e que dá muito resultado, dá muito certo. Carlos. Fala, turma, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui quem tá aqui tá dormindo. Rapaz, tá todo mundo vivo, tá todo mundo acordado, né? Significa que estão interessados no que eu vou passar. Estratégia boa, tá? Aline, acabei de te mandar aí meu PDF, tá? O novo. Puder compartilhar aí para nossa equipe, seria bom, né? Turma, muito boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Carlos. Deu certo aí, Aline? Deixa eu só verificar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos, eu sou aqui de São Luís do Maranhão, tá? Sou do time Ale Mazei. A turma me puxou com força total, a Aline e a Ale, e a gente faz parte dessa equipe aí top. Primeiramente, parabenizar aí, né, Aline? Informações importantes sendo compartilhadas, né? Um treinamento muito bom, aonde a gente pode colocar em prática. Para quem não me conhece, não vão se assustar, tá? Isso aí sou eu, tá? Não vão se assustar. Isso aí sou eu. Há muitos anos atrás eu pesava 124 quilos. Eu sou policial penal, eu sou casado, tenho 2 filhos, eu desenvolvo esse negócio desde 2018, né? E já passei por 2 empresas, essa é a terceira. Para que vocês possam entender, né, o nosso protocolo e entender aqui como é que funciona na prática a venda desse protocolo, eu vou contar um pouquinho da minha história bem rápida para você entender, tá bom? Aqui é o Carlos, há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, eu pesava 124 quilos. Para quem não não sabe como é que é estar nesse peso, né? A gente começa a ter uma diferença, né? No nosso pensamento. Em vez de você pensar em ser forte, você vai pensar em ser fraco. Em vez de você pensar em ser produtivo, você vai pensar em ser cansado, entendeu? Então, há 10 anos atrás, eu pesava 124 quilos. E hoje, eu peso 84 quilos. Olha só que top. Carlos, como foi essa trajetória? Tudo começou em um aniversário da minha mãe, em uma churrascaria que até já, já fechou.
E nesse aniversário, eu me alimentei irregular. Imagine, né? Como é que foi essa trajetória. Eu comi tudo que eu tinha direito. O aniversário começou ali por volta das 10 horas, né? E quando foi umas meia-noite, 1 hora, eu fui para casa, depois de me alimentar irregular por várias vezes. Comi de tudo, batata frita, carne. Na época eu comia carne vermelha, hoje eu já não como. Frango, lasanha, tudo isso eu comi, né? Exageradamente. Só que quando eu cheguei em casa e eu fui banhar, coloquei um copo de água, fui ligar a televisão e eu bebi a água, foi a gota d'água mesmo. Eu comecei a passar mal, passar muito mal. Eu passei quase 40 segundos vomitando por tudo quanto é lado. Agora imagine a cena. E isso foi tão forte para mim que depois de passar esse processo, né, eu tomei banho novamente e aí sentei na cabeceira da cama e disse: "Cara, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero isso mais para minha vida." Na época, eu não era formado em educação física, e aí eu iniciei o processo sozinho. E para você eliminar peso, você precisa do quê? Reeducação alimentar, atividade física e suplementação de qualidade. Falando em suplementação de qualidade, a gente tem, e eu vou te apresentar agora, o Trio Fit. Olha só, a gente montou um protocolo chamado Trio Fit. Pode passar aí, Aline, por gentileza. Esse protocolo, ele tem o Parazyme, ele tem o chá Slim e o mais leve. Para quem não conhece os benefícios do Parazyme, ele vai combater os fungos, parasitas e infecções. Para quem não conhece. Carlos, esse trio funciona. Eu tenho 4 pessoas utilizando o trio e já tiveram resultado positivo. Quando eu comecei o meu processo de eliminação de peso, há 12 anos atrás, né, eu comecei sozinho, com a reeducação alimentar, com a atividade física e com a suplementação. Gostei tanto que eu me formei em educação física. E o Trio Fit, ele vai compartilhar com vocês no dia a dia e auxiliar no processo de eliminação de peso, tá? Então, o Parazyme, ele é tomado, a gente toma ele 3 cápsulas, tá? 3 cápsulas juntas, dia sim e dia não, tá bom? Dia sim e dia não. Já o mais leve, você vai utilizar ele todos os dias, tá bom? Todos os dias. 2 cápsulas às 9 horas, tá? Ou às 18 horas, onde o seu organismo trabalha mais lento. Se você é uma pessoa que faz atividade física todos os dias, eu recomendo tomar às 9 horas. Agora, se você é uma pessoa que só faz caminhada ou não faz atividade física, eu recomendo tomar às 18 horas, tá bom? Para quem não sabe, o mais leve, ele é um inibidor de apetite, ele é um termogênico e vai acelerar o processo de emagrecimento, tá bom? Já o chá Slim, o chá Slim,
15 gramas de Slim, né, com 1 litro de água fervente, descansar de 3 a 5 minutos e tomar 2 horas antes do almoço e jantar, tá bom? Quais são os benefícios do chá Slim? Auxilia no emagrecimento, reduz a absorção de gordura, elimina toxinas do organismo, diminui também, tá, mulherada, a retenção de líquido. Muito bom esse produto. Pode passar ali. E agora é a estratégia da venda, tá? Para quem gosta de vender, né? Eu gosto muito de venda, gosto muito de estar conectado com pessoas, né? Primeiro passo, para quem ainda não usa as redes sociais, esse é o momento, tá? Essa dica que a Aline passou, né? Que você que não gosta de estar utilizando aí as redes sociais, né? Essa dica aqui é importante. Então, o que que você vai fazer, tá? Esse processo aqui de venda, ele é importante para você utilizar tanto com o Trio Fit ou com qualquer outro produto. Pode voltar um pouquinho, Aline, por gentileza? O primeiro passo, tá bom? Pronto. Primeiro passo. O que que você vai fazer? Primeiro passo, você vai lá nas suas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou Facebook, e vai postar o Trio Fit lá. Postou isso aqui são só exemplos, tá? R$ 499,90 por R$ 299,90. Qual é o pulo do gato? Depois que você postar, você vai botar assim, ó, somente 10 kits. Somente 10 kits. Deixa lá nos seus stories até ali por rodando umas 5 a 6 horas. Depois desse horário, aí você vai fazer o segundo passo. Mesmo que você não venda nenhum, mas você vai fazer o segundo passo, tá? Qual é o segundo passo? Você vai postar a mesma foto nas redes sociais, mas com a seguinte frase: zerou o estoque ou esgotado. Qual é o pulo do gato? Lá embaixo você vai botar lista de espera para a próxima semana. E deixa rodando nas suas redes sociais. Depois disso, vai aparecer clientes para você conectar a venda. Depois que essa pessoa se conectar com você, você vai anotar o nome da pessoa, você vai falar com ela para poder fazer a sua venda. Que é o terceiro passo. No dia seguinte, você vai fazer o quê? Você vai mandar uma mensagem para o cliente: oi, fulano, vi que você fez o pedido. Deixa eu só dar uma aumentada bem aqui. Oi, fulano, fiz um pedido extra, chegou hoje. Isso no dia seguinte. Você fez uma reserva e já está separado. Deixa eu te perguntar. Se eu te der um desconto melhor ainda, você levaria hoje? Eu fiz essa estratégia por 2 dias e eu tive 4 kits vendidos, aonde eu estou acompanhando. Por que eu estou acompanhando essas pessoas? Por eu ser educador físico, eu tenho que estar acompanhando, perguntando todos os dias se a pessoa está utilizando os produtos, porque tem pessoas que só compram e deixa lá guardado. E eu não, eu sempre estou em cima da pessoa, do cliente,
para que ele possa ter um resultado positivo e depois ele possa mandar o feedback. Como eu já postei no grupo alguns feedbacks. Eu trabalho muito com depoimento, é muito importante. Então, só para a gente entender, primeiro passo, a gente vai postar o Trio Fit, a foto, você pode fazer com qualquer produto, tá? Pode fazer com óleo ozonizado, sabonete íntimo, você pode fazer com shampoo, tá bom? Você pode fazer qualquer produto. Vai botar lá a foto do Trio Fit, bota lá de 499 por 299. Embaixo você coloca somente 10 kits. Depois de 5 horas ou 4 horas, você vai postar a mesma foto do produto, tá? Do Trio Fit ou o produto que você desejar. E vai botar esgotado ou zerou o estoque. Lista bem baixo, lista para a próxima semana. Turma, funciona? Funciona. Eu fiz, a estratégia funciona. Vai ter gente que vai pedir, eu quero um kit desse. Aí no dia seguinte você já manda a mensagem. Oi, fulano, vi que você fez uma reserva e acabei de fazer pedido e chegou. Se eu te der um desconto hoje, a gente fecha, é venda na certa. Deixa eu falar uma coisa para você. Lucro é melhor do que salário. Lucro é melhor do que salário. Eu não sei você, eu já entendi o negócio e todos os dias eu tô nas vendas online e nas vendas presenciais. Para você que gosta de venda ou que não tem muita intimidade com a venda, venda é técnica. Você não precisa ter dom, é técnica. Imagine eu quando eu entrei nesse negócio, a turma dizer, cara, você tá doido. Tu vai fazer o quê vendendo? Tu vai estar vendendo perfume por aí? Você vai estar vendendo suplementação? E até hoje já tem gente que fala. Aí imagine eu nunca que eu imaginei estar dando treinamento, já participei de outras empresas. Dentro da Atlântica, hoje é o meu primeiro treinamento que eu estou dando. Não, não fico com vergonha de estar aqui enferrujado, mas eu creio que as estratégias sendo bem práticas, né, e colocado para ser feita durante a semana, porque a gente tem produto de qualidade. E eu já tenho resultado com essas pessoas que já adquiriram esse kit. Então, muitas pessoas falam para mim, cara, tu não precisa disso, você não precisa de. Cara, lucro é melhor do que salário. Nada contra salário, vai pagar as contas, mas o que a gente precisa entender? Para você que aí está querendo começar a semana com dinheiro no bolso, a estratégia é essa. Coloque em prática, porque funciona. E para você que quer tirar qualquer tipo de dúvida, pode me chamar no privado. Vou passar as informações necessárias para quem tiver alguma dúvida. Hoje, eu sou especialista em obesidade, né? Esse treinamento aqui não tem nem a metade do que eu tenho guardado para compartilhar aqui com vocês. A estratégia funciona. E o que eu quero dizer aqui para a Lei e para a Alina, muito obrigado por ter insistido muito, porque as meninas aí insistiram muito para mim fazer parte da equipe delas, né? E graças a Deus a gente está tendo muito resultado com a equipe e a gente só tem a crescer, né? Eu espero que essas informações, esse treinamento rápido, né, possa abrir a mente de cada um, porque vendas é tudo.
Se você parar e olhar para sua casa hoje, tudo que você tem na sua casa, alguém te vendeu. Tudo que você tem na sua casa, alguém te vendeu. Porque ninguém vive de doação. Então você lutou, você foi lá e comprou. Então tudo que você tem na sua casa, você comprou, alguém te vendeu. Beleza? Muito obrigado, uma ótima noite. Passar a palavra aqui para a Aline, para que ela possa compartilhar mais algumas informações. Eu sempre acreditei, nós sempre acreditamos em você, né, Carlos? Por isso que a gente insistiu muito tempo. Porque eu tinha certeza que o seu conhecimento ia agregar muito no nosso crescimento. E gratidão mesmo pela parceria, né, pela amizade. E a gente tem muito que crescer e duplicar com todo mundo, né? Equipe Ale Mazei, né? Ale, exemplo de líder para todos nós. E falando um pouquinho aqui, só para complementar ali, a estratégia do Carlos é senso de urgência e escassez. Gente, isso é uma estratégia, né? Eu até falei lá atrás sobre ter alguns perfis, né, que executa essa estratégia. Né? O executor, o Carlos é executor estratégico nato. Então, agora é só ajustar mesmo e e alavancar, gente. Usa a estratégia, igual o Carlos falou, essa estratégia do Carlos, ele pode ser usado com qualquer produto. Monta seu kit, monta o que você tem de pronta entrega. Não tenha medo de colocar valor no produto, de tanto por tanto, nem que você não tenha 100%, mas imagine você fazendo um combo de produtos. Ah, mas é R$ 500. Não vou vender por 300. Mas imagine se você vender dois, três desse combo e lucrar. Você ia vender um? Às vezes não, mas às vezes você usa essa estratégia de escassez com condição especial, com uma oportunidade para o seu cliente, você pode vender muito mais que um combo de 500. Então, às vezes, a gente tem medo de fazer, né, de usar uma estratégia validada que dá certo. Então, gratidão pela presença de vocês. Parabéns para você que ficou até o final. Eu tenho certeza que, se você colocar em prática, você vai alavancar seus resultados. E é simples, né? É isso, é o simples que conecta, né? É o simples que faz. Gente, sabe o que que acontece? Mesmo que você não venda, vai colocar lá esgotado. 2 dias depois, você vai abrir de novo a mesma promoção. Você vai colocar, olha, tenho mais 3 kits. 2 horas depois, esgotado. Isso você vai colocar nos seus grupos, principalmente em grupo que funciona. Porque tem muita gente olhando. Aí a pessoa fala assim: caramba, ela coloca e vende. Esse produto é bom, está todo mundo comprando, eu vou querer comprar também. Então também gera essa curiosidade dos clientes que não compraram. E aí você vai fazer isso toda semana, mais de uma vez na semana. Sei lá, faz na segunda-feira, faz na quinta-feira, e nessa mesma pegada, coloca 2, 3 horas depois, esgotado. Coloca 2, 3 horas depois, esgotado. As pessoas que estão naquele grupo vão começar a ver você se acabando de vender. Se acabando de vender. E aí as pessoas vão procurar você também por isso. A E é gente vai gerando intencional, né? autoridade. Isso vai gerar nas pessoas. É intencional, exatamente. A intenção é essa, que a pessoa veja que está lá entrando e saindo produto, entrando e saindo produto. Alguma coisa tem de bom. Então a pessoa vai querer comprar. Então fiquem com essa dica importantíssima, uma super ideia. A gente vai fazer o banner que a gente ainda não tinha feito, o banner do Trio Fit, porque o mais leve comprimido estava em falta, mas ele voltou para o sistema. Então agora dá para fazer o pedido. Né? Então por isso que a gente segurou que a gente vai fazer o banner. A gente vai fazer tanto banner do produto,
chamativo e depois um vermelho, tá, poder usar material. Uma coisa que eu Tá falhando. Caiu, Ale?